Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. No vídeo de hoje quero comentar um pouco sobre o seguinte tema. A Septuaginta é o texto original do Antigo Testamento? Vocês já ouviram alguém falar sobre isso? Se vocês não ouviram, eu quero aqui apresentar essa teoria, certo? Onde algumas pessoas estão defendendo isso, beleza? Bom, o que acontece? Normalmente, quando nós estudamos o texto do Antigo Testamento em livros, né, acadêmicos, nós aprendemos que o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico, que no caso é essa língua aqui que eu estou frisando, né? A língua hebraica. E aprendemos que o grego é uma tradução da língua hebraica, certo? Então esse grego é chamado de Septuaginta. Bom, algumas pessoas discordam dessa ideia e estão começando a defender que o texto original do Antigo Testamento é a Septuaginta e não o texto hebraico. Eu estive conversando com alguns que defendem, né, essa teoria. Um dos argumentos que eu ouvi foi esse aqui, ó. Os autores do Novo Testamento deram preferência à Septuaginta em vez do texto hebraico. Prova disso é que as citações que o Novo Testamento faz do Antigo são em grego e não hebraico. Então, no pensamento deles, o Novo Testamento citar a Septuaginta, isso implica em quê? Implica que o texto original do Antigo Testamento foi grego e não hebraico, simplesmente porque os autores do Novo Testamento eles não iriam trocar o texto original por uma tradução, certo? Então, e se essa tradução estivesse teoricamente errada, os textos deles que eles citaram estariam também equivocados. Bom, dito isto, né, eu quero apresentar aqui um dos textos, quer dizer, existem diversos textos, né, que eles citam e tal, mas aqui eu peguei apenas um, apenas para você ter uma noção de como isso funciona, né? Aqui em Mateus 4, versículo 7, que é uma citação de Deuteronômio 6 e 16, é dito o seguinte: Uc et perassais Kyrion ton theon su. Olha só, a Septuaginta ela fala a mesma coisa sem diferenciar nada na escrita. Aqui seria, né, uc, o advérbio não, et perassas, o verbo no futuro da segunda pessoa do singular. Aqui eu tenho a característica do futuro. Aqui eu tenho a característica da segunda pessoa, né? Aqui eu tenho o Kyrion, que é o Senhor. Aqui eu tenho o Teu, que é o pronome. E aqui eu tenho Ton Theon, o Deus. Então, seria, não tentarás o Senhor teu Deus. A mesma coisa acontece na Septuaginta. Porém, quando nós vamos olhar o texto hebraico, né, eles falam que tem aqui uma distinção. O texto hebraico ele diz lo, que seria o equivalente ao uk, né? Lo, que é o não, o tenasu, que seria o tentarei. Só que aqui está na segunda pessoa do plural e aqui está na segunda pessoa do singular. Então aqui está assim, ó. Não tentareis et Adonai, né? Ou Hashem, como alguns querem pronunciar o tetragrama. Então, lo tenasu et Adonai, ou seja, não tentareis o Senhor. Aqui algumas versões vão colocar Yahweh, Javé, Yavé, Jeová, enfim, como você queira aí, tá? E aí, não tentareis o Eterno, né? Ou Jeová.
aqui você tem o vosso Deus, Elohechem. Esse rem aqui, ele é um sufixo da segunda pessoa do plural, vosso. Então, aqui temos, não tentareis o Senhor vosso Deus. Então, quer dizer, aqui temos uma distinção de pluralidade, né? Aqui eu tenho segunda pessoa do plural, vós, e aqui eu tenho a segunda pessoa do singular, tu, aqui eu tenho teu, e aqui eu tenho vosso. Então, quer dizer, o texto grego do Novo Testamento ele não cita o texto hebraico literalmente. Ele deu preferência à Septuaginta. Então, eles vão citar outros e outros textos onde o Novo Testamento cita a Septuaginta. Porém, entretanto, todavia, esse argumento aqui, ó, quando fala assim, prova disso, é que as citações, olha só, as citações que o Novo Testamento faz do Antigo são em grego e não hebraico. Isso aqui é falso. Por que isso aqui é falso? Porque eu fui pesquisar, eu fui pegar ali no Novo Testamento e eu fui analisar todas as ocorrências onde o Novo Testamento cita o Antigo Testamento e eu comecei a comparar o texto grego do Novo Testamento, a Septuaginta e o texto hebraico. E eu achei diversas e diversas passagens onde os autores do Novo Testamento, eles fazem citações do texto hebraico e não da Septuaginta. Quer dizer, na verdade, os autores do Novo Testamento, eles citam diversas fontes. Ora, eles citam o texto hebraico, ora, eles citam a Septuaginta, ora, a Septuaginta e o texto hebraico estão falando a mesma coisa, e aí não dá para você saber quem ele citou. Ora, os autores não citam nenhum desses dois textos. Vai ter textos em que o texto hebraico e a Septuaginta estão falando a mesma coisa. Só que o autor do Novo Testamento, ele modifica algumas palavras, tá? Então ele não cita literalmente tudo. Então, isso aqui já começa a ser, isso aqui já é falso. E não hebraico. Errado, cita o hebraico sim. E eu vou mostrar aqui para vocês agora. Aqui eu tenho o seguinte, ó, o Novo Testamento citando o texto hebraico em vez da Septuaginta. Bom, aqui eu tenho Mateus 2,15, o texto grego, né, de Mateus, que vai dizer o seguinte, ó, ex, igual aqui, ó, igual a Septuaginta, ó, ex, aigupto, que do Egito, é kalesa, verbo no auristo, metekalesa, segue aqui o mesmo processo, né? Eu chamei, Tom Huyon Mu. Observe isso aqui, ó. Tom Huyon Mu, que é o meu filho. Eu chamei o meu filho. Ou seja, do Egito, chamei meu filho. Beleza. Só que quando pegamos aqui o texto de Oséias 11:1, não está do Egito chamei meu filho. Está assim, do Egito chamei. Olha isso aqui, ó. Aqui temos o Tecna. Tecna é filho, né? Só que em neutro, e aqui é masculino, aqui é neutro. E aqui é um plural. Filhos. E o pronome ao tu não é meu, é seu ou dele. Então, aqui seria do Egito, chamei seus filhos. Olha só, já mudou, né? Aqui fala meu filho e aqui seus filhos, ou os filhos dele, mas literal. Beleza. Quando nós pegamos o texto hebraico de Oséias 11:1, vai falar o seguinte, ó. O Mimit Seraim, Karati, Levni. Ou seja, aqui temos uma conjunção, certo? Que normalmente vai corresponder ao nosso e. Aqui temos uma preposição, essa letra aqui
Mas esse pontinho aqui, ó, dentro dessa letra aqui, é uma letra que foi absorvida, né, que está ligada a essa letra aqui, que seria a preposição mean, certo? Que ela vai ali significar desde. Só que aqui você pode também inverter para do. Então ficaria literalmente assim: e desde o Egito, ou e do Egito, cara, te chamei, Livni, meu filho. Aqui temos meu filho, tá? O sufixo meu igual ao texto grego do Novo Testamento e filho igual ao texto grego do Novo Testamento. Então quer dizer, Mateus 12:15, 2:15, que é uma citação de Oséias 11:1, está mais de acordo com o texto hebraico do que com a Septuaginta. Então, se esse argumento que esse pessoal utiliza de que se citou a Septuaginta, logo a Septuaginta é o texto original, eu pergunto, se citou o texto hebraico aqui, então quer dizer que o texto hebraico é original? Segue-se o mesmo argumento, beleza? Mas vamos continuar. Aqui no livro de Mateus, Mateus 8:17, temos algo bem curioso, né? Algo bem interessante. Mateus 8:17 fala o seguinte, ó, vamos comparar, tá? Comparar aqui o texto grego do Novo Testamento, o texto grego da Septuaginta e o texto hebraico de Isaías. Esse capítulo aqui, capítulo 8, versículo 17, é uma citação de Isaías 53. Aqui eu botei 54, mas aqui é um pequeno erro, tá? 53, versículo 4. Só que algumas versões trazem no versículo 3, certo? Então aqui temos o seguinte, ó. Autós, que seria que o pronome, né? O pronome pessoal, ele. Aí quando pegamos o texto de Isaías, em grego temos o rutos. Rutos. Rutos é um pronome demonstrativo e não pessoal. Então aqui já temos uma diferença. Literalmente, aqui seria este. E aqui seria ele. E como é que está no texto hebraico? Aqui você tem ru. Ru é o correspondente de autos, ou seja, ele. Então quer dizer, aqui o texto hebraico, inicialmente, ele já está mais harmonizado com o texto do Novo Testamento do que com a Septuaginta. Então temos ele, aí você tem o elaben, né? Ele tomou, certo? Ele tomou, verbo, uh, as, remon, nossas astenias, né? As nossas enfermidades. Então aqui temos, ele tomou as nossas enfermidades, certo? Beleza. Quando olhamos para o texto grego, fala assim, este, que você pode traduzir o fere, né, que está aqui, diferente, com a mesma ideia de carregar, né? Então aqui temos ele, ou no caso este. Se você for traduzir aqui literalmente, né, seria verter como ele carrega. Carrega o quê? Tas, remon, hamartias. Ou seja, ele carrega os nossos pecados. Olha aqui a diferença de sentido. Aqui eu tenho hamartias, que é pecados, e aqui eu tenho astenias, que é enfermidades. Então, quer dizer, o texto do Novo Testamento, ele está alinhado com o texto hebraico. Por quê? Porque aqui ó, você vai ter Rolaenu, que seria as nossas doenças, certo? As nossas doenças, ele nassá. Ou seja, as nossas doenças ele levou. Claro, se nós fôssemos verter para uma tradução em português, né? Seria ele levou
as nossas doenças, dando-se o mesmo sentido que o texto grego do Novo Testamento tem, certo? Até porque aqui em Mateus 8, versículo 17, o contexto está falando, não está falando que Jesus ele perdoou o pecado ou alguma coisa relacionada ao pecado, mas sim que ele curou a sogra de Pedro. Então, aqui o Asteneias, ele faz total sentido dentro desse contexto, porque o contexto está falando de cura. Então, aqui fala que ele levou, que ele tomou as nossas doenças, né? E aqui ele cura a sogra de Pedro. Então, o texto hebraico fala a mesma coisa, mas a Septuaginta não. Aqui já está ligado a pecado, certo? Este levou os nossos pecados, certo? Aí, continuando aqui, né, o restante da frase, temos o seguinte, ó, e, que é o cai, tas, e as, o nossos, né, doenças, basta sendo, carregou, ou seja, e carregou as doenças. E aí você pode colocar isso aqui no meio para traduzir melhor. E aí você iria fazer assim, carregou, e carregou as nossas doenças, tá? Ou as nossas, aqui temos enfermidades, né? Aqui doenças, certo? Então aqui estaria muito bem alinhado com o texto hebraico. E aqui quando você pega essa expressão aqui, o mar ou venu, certo? Em hebraico aqui, ó. O que que você tem aqui? Aqui você vai ter as nossas dores, né? Você tem você tem o sufixo nossa e dores, beleza? As nossas dores, beleza? Então aqui fala que ele levou as nossas doenças e as nossas dores, muito bem compatível com Mateus 8:17. Agora, quando nós olhamos aqui, Kai peri remon adunatai, odunatai, perdão, tá? Aqui temos o verbo, né, como voz passiva, ou seja, a tradução aqui seria foi afligido, né? Foi afligido e foi afligido em nosso lugar, nosso, né? Foi afligido e aqui envolvendo uma questão de lugar, beleza? Então é isso aí. Então, mais uma vez, o texto grego do Novo Testamento muito mais compatível com o texto hebraico do que com a Septuaginta. Continuando aqui, temos outro texto. Esse texto aqui, de Mateus 12:18, é uma citação de Isaías 42, verso 1. Aqui eu tenho o texto da Septuaginta e aqui eu tenho o texto hebraico. Vamos ver quem está mais próximo do Novo Testamento, se é a Septuaginta ou se é o texto hebraico. Bom, aqui temos o seguinte, ó, Idu, certo? Olha, Idu é o eis, né? O eis, ou eis que, né? Como alguns aí querem traduzir. Então aqui vamos colocar eis, ropaismu, que no caso seria o meu servo, eis o meu servo, ron, heretza, que escolhi. Olha só, eis o meu servo que escolhi. Beleza, aí quando nós vamos olhar para o texto grego da Septuaginta, fala assim, ó. Jacob, ropaismu, ou seja, Jacó, né, Jacó, o meu servo. Aqui temos o antilempsomai autu, eu o ajudarei, certo? Então, olha só a diferença de citação. Jacó é o meu servo, eu o ajudarei. Observe que o texto grego não tem Jacó aqui, tem Idu, certo? E não tem eu o ajudarei, tem eu escolhi,
certo? Que é ligado a escolhi e não ajudarei, o que é uma distinção clara, né? Aí, aqui fala assim, ó, no texto da Septuaginta. Israel, klektosmu. Olha só, olha isso aqui, ó. Israel é o meu escolhido. Só que quando você vai para o texto grego do Novo Testamento, não está falando de Israel. Aqui temos ro agapetos mu, ou seja, o meu amado, es hon eudoxen repsirremu, que seria traduzido como em quem se compraz a minha alma. Olha só, em quem, aqui ó, se compraz, repsirre, mu é minha, e aqui é alma, em quem se compraz a minha alma. Agora, como é que está aqui no texto, né? Israel, aqui Israel é o meu escolhido, certo? Olha, repsirremu, a minha alma, que temos auton o procedexator, que seria acolheu. Olha aí as distinções, né? Você vê que o texto que está citado na Septuaginta, ele é bem distinto do texto do grego do Novo Testamento, certo? Agora vamos analisar o texto hebraico. Veja que ele é mais próximo do que o texto grego da Septuaginta. Olha só, o texto hebraico que temos aqui, a ren, esse ren é o equivalente ao eis, né, que seria idu, ou seja, já começa discordando da Septuaginta. O curioso é que Jacó não tem aqui, e nem Israel tem aqui, ó. Você não vai achar aqui. Então você tem ren, avdi, olha só, eis o meu servo, a mesma coisa aqui, ó. Eis o meu servo. Aí aqui temos o aqui, ó. Etmar bo, né? Etmar bo, que seria sustento a ele, né? Ou a quem sustento, certo? A quem sustento. E aqui você já vai ter o ron heretza, né? O ron heretza, ele já vai trabalhar que escolhi. Então aqui sustento e aqui escolhi, certo? Aí temos aqui, vamos aqui prosseguir, ó. Berriri, berriri seria o meu escolhido, certo? O meu escolhido, ratzá, ratzetá, que já iria ser o se agrada nafshi, a minha pessoa, ou a minha alma, se agrada nesse aqui, nesse berriti, que é o meu escolhido, né? Onde aqui o ro agaptos mu, que é o meu amado, ele pode ser uma correspondência desse termo aqui, tá? O meu amado pode ser uma correspondência hebraica ou uma variação de o meu escolhido. Amado, escolhido, eles podem carregar aí sentidos próximos, né, para quem estuda aí algumas questões semitas, beleza? Então tá, aí você vai ter o natati. Natati é instalei ruhi, ou seja, o meu espírito alive sobre ele, ou coloquei, né, o meu espírito sobre ele. E aqui temos o Mishpat, né? Mishpat Lagoim, Mishpat Lagoim e Otsi, que no caso seria, aqui seria aqui direito, né? Direito para as nações fará sair, ou seja, direito para as nações fará sair. Esse termo aqui, como ele está no refil, ele pode trazer uma ideia de trazer justiça,
segundo o léxico de William Holiday de hebraico, tá? Ele vai comentar sobre isso no seu léxico usando esse texto aqui de Isaías 42, versículo 1. Então aqui você nota que ele está falando de justiça, né? De uma justiça. Beleza? Então veja aqui, o texto hebraico ele está muito mais próximo da citação de Mateus do que a própria Septuaginta. Aí, se quiser continuar aqui, ó, que é o texotopneumamu, né? Porém, o meu espírito é autônomo sobre ele. E aqui temos i apangelei e anunciará Chrisin. Chrisin é juízo, juízo tos etnesim, ou seja, e anunciará juízo aos gentios, certo? Que eu tenho o verbo, né? Ele anunciará juízo acusativo e dativo, tos etnesim aos gentios, certo? Então aqui temos também a citação, né? Que ele vai aqui colocar o seu espírito. Isso também está presente no texto hebraico aqui, né? O Natati Ruhi, que vai trabalhar essa questão. Instalei o meu espírito sobre ele, que vai corresponder isso aqui, ó, em grego, né? Então veja, é muito próximo isso aqui, ó. Essa frase aqui, Natati Ruhi Alive, seria aqui o equivalente ao Tesotopneuma Mu Ep Auton, certo? Seria aí a questão equivalente de tradução. Aí, o texto da Septuaginta ele vai, né, também trabalhar essa questão, né? Vai colocar aqui o Educatopneuma Mu, né? Ep Auton, que é quase igual a isso aqui, certo? Olha, Topneuma Ep Topneuma Mu Ep Auton, Topneuma Ep Auton, que ele vai colocar o Chrisin, Tois Etnesim, só que aqui ele muda, né? Que ele coloca Exoisei, certo? Que é trará, que é trará e que é anunciará, beleza? Então, assim, quando nós comparamos os três textos, o texto hebraico ele está muito mais próximo de uma citação do Novo Testamento do que o texto grego da Septuaginta, até porque esse texto grego ele coloca coisas que nem no texto hebraico tem, como Jacó, Israel, né? Esse termo aqui, certo? Já vai trabalhar a questão de eu o ajudarei, não está falando nada disso no Novo Testamento, certo? Então, aqui temos mais uma citação mais próxima do texto hebraico do que da Septuaginta. E para finalizar, vamos para João, capítulo 2, versículo 17. Aqui temos uma citação lá do Salmo 69:9, né, que eu peguei o texto grego. Eu peguei o texto hebraico, aqui é uma questão leve, tá, pessoal? Aqui é uma questão assim que não vai ter lá tanto peso, né? Assim como lá o texto de Mateus 4:7, que é uma citação de Deuteronômio 6:16, como já foi falado. Aqui, essa frase aqui, ó, é a parte que os discípulos, eles lembraram-se, né? Eles lembraram-se do que está escrito, certo? Aqui, ó, está escrito, né? Que temos o enestesam, que é o lembraram-se, os roi matetai, né? Lembraram-se os seus discípulos, hot que, ou o que, né? Gegramenon estin, ou seja, o que está escrito. Então, os discípulos lembraram do que está escrito. Aí, o que está escrito, né? Está escrito isso aqui, ó. Ro, zelos, tu, oikusu, catafagetaime. Ou seja, o zelo, ro, zelos, né? Que é o zelo, tu, oikusu, da tua casa, isso aqui é casa, isso aqui é tua,
Aqui temos o kataphagetime. Aqui está no futuro isso aqui. Consumirá a mim, ou me consumirá, certo? Então aqui ele está no futuro, beleza? Só que quando nós olhamos o texto da Septuaginta, o que que nós encontramos aqui? Aqui encontramos algo bem curioso, porque vai estar praticamente a mesma coisa, tá? Do que está aqui, né? Só que a mudança está aqui, ó. Aqui é um katefagem, que é um verbo no auristo. Ou seja, a tradução seria, não seria consumirá, e sim consumiu-me. O zelo da tua casa me consumiu. Entende? Então aqui ele está no passado e aqui ele está no futuro. Certo? Ou seja, houve uma mudança gramatical. Aí alguém pode perguntar, tá, e como é que está lá no texto hebraico? Bom, o texto hebraico, ele pode remeter tanto a uma questão passada, né, como está aí no texto grego da Septuaginta, né, esse aqui, ou ele pode remeter a uma questão futura. Por que isso pode acontecer? Porque a língua hebraica, ela não se preocupa muito com essa questão de tempo, né? Ah, tá no tempo passado, tá? Não. O contexto é o que normalmente vai decidir sobre isso, beleza? Então, assim, o Evangelho de Mateus, ou de João, capítulo 2, ele pode aqui estar se referindo ao texto hebraico, interpretando o verbo como futuro, tá? Aqui, ó, seria esse aqui, ó. Cadê aqui, ó? Ahá, né? Aqui, ó. Ahalatni, né? Me consumiu ou me consumirá, certo? Então, o texto hebraico, ele abre essa possibilidade para interpretar isso aqui no futuro, coisa que o texto grego aqui ele não abre, aqui ele é passado mesmo, katefageme, né? Me consumiu. Então, pessoal, é isso aí. Existem muitas e muitas outras citações que eu encontrei onde o Novo Testamento ele está muito mais próximo do texto hebraico do que o texto grego do Antigo Testamento. Então, se a questão dos escritores citarem o Antigo Testamento em grego prova que foi escrito em grego, agora eu pergunto, as citações que o Novo Testamento faz do texto grego prova que ele foi escrito em grego ou em hebraico? Bom, aí vocês tirem suas conclusões. No próximo vídeo eu vou trazer aqui algumas questões do porquê o texto da Septuaginta não é original, e sim uma tradução. Existem alguns meios, né, onde você sabe o porquê de um documento ele ser original ou não ser original. Beleza? Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!